Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, muito boa tarde. Está começando o programa Mais Cidadão deste sábado. É um prazer enorme estarmos na companhia de vocês. No programa de hoje vamos falar sobre o autismo. Caracterizado por alterações qualitativas na comunicação, na interação social e no uso da imaginação, o autismo se manifesta tipicamente nos 3 primeiros anos de vida. Segundo a Associação Americana de Autismo, os sintomas são causados por disfunções físicas do cérebro. A ADACAMP, Associação para o Desenvolvimento dos Autistas de Campinas, oferece aos portadores do transtorno tratamentos terapêuticos baseados em conhecimentos científicos atualizados, além de apoio psicológico para os seus familiares. Confira também a exposição Impressionismo, Paris e a Modernidade, que está sendo realizada no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo. Uma oportunidade única para conhecer um pouco mais sobre um dos movimentos artísticos mais importantes do século XIX. Você não pode perder. Acompanhe agora uma entrevista sobre o autismo e o trabalho desenvolvido pela ADACAMP. Confira, vai ser espetacular. O autismo faz parte de uma classificação denominada como transtorno invasivo do desenvolvimento. Caracterizado pela falta de interação social, isolamento e apego a rotinas estabelecidas, o autismo pode causar impactos em várias áreas do desenvolvimento, como na linguagem, na comunicação e no aprendizado. Fundada em 1989, a ADACAMP, Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas, oferece apoio aos portadores desse transtorno e seus familiares. Com uma equipe de profissionais capacitados e atividades que estimulam a interação, a ADACAMP é uma importante ferramenta para o conhecimento e tratamento da disfunção, contribuindo assim para melhorias na vida dessas pessoas. Bom pessoal, o programa Mais Cidadão vira e mexe está falando em questões comunitárias, entre elas educação, saúde, e hoje nós vamos falar de um tema que interessa a quem gosta de saúde e tem preocupações com essa área. Nós vamos falar aqui da ADACAMP, que é a Associação para o Desenvolvimento dos Autistas de Campinas. E vamos falar com uma craque, que ela é neuropediatra, que é a Annelise. Ana, muito obrigado pela sua participação. O programa Mais Cidadão já vai agradecendo e perguntando para você. Muita gente, de alguma forma, classifica o autismo como uma doença. É uma doença ou uma disfunção? O autismo hoje ele é considerado um transtorno, né? Uma disfunção, mais apropriadamente, né? Que acomete as crianças no seu desenvolvimento. A frequência em que esse transtorno acontece gira em torno de uma criança para cada 110 nascimentos. E se a gente for considerar só o sexo masculino, tem algumas estatísticas que mostram uma criança com autismo a cada 70 meninos que nascem. Tem mais meninos que podem ter esse transtorno do que meninas? Sim, e com uma frequência bastante elevada. E quais são os sinais desse transtorno ou disfunção? Os primeiros sinais, os sinais que chamam a atenção no desenvolvimento da criança é exatamente ele não correr com o que se espera da criança. Então, o desenvolvimento da linguagem, essa linguagem pode se apresentar alterada, o desenvolvimento das habilidades de interação social, de comunicação, de interação social, do brincar, o brincar com o outro, se interessar pela outra pessoa, pela brincadeira, e também a presença de alguns comportamentos atípicos, que a gente chama de estereotipias. São movimentos que não são adequados para aquela condição. Então, o flapping das mãozinhas, às vezes o balanceio do tronco, crianças que ficam com movimentos repetidos. Né? Então, essa associação, essa tríade, né, da alteração de comportamento, da alteração na interação social e a presença dessas estereotipias e com as outras crianças. Com a família ou em qualquer outro lugar, dentro da casa ou fora de casa. Esse comportamento se repete em qualquer lugar. Então, por exemplo, a criança que a gente espera que comece a falar, a construir as frases e usar a fala
para o entendimento na relação, Sim. isso não é um processo fácil para a criança com autismo. Entendo. Então, a mamãe já observa que ao redor dos 2 anos a criança tem uma dificuldade em É estabelecer nessa idade essa que fala. começa a revelar um pouco mais esse comportamento? Fica mais evidente. Bom, a gente descobriu o problema dele quando ele tinha 1 ano, mais ou menos. E a gente viu que ele era diferente das crianças, né? Das outras crianças, o comportamento e tudo mais. Daí eu falei assim, não é nada, né? Eu levei ele para a escolinha normal, com 2 anos. E ele foi, assim, pelas professoras constatado que ele era especial. Eu dou graças a Deus de estar aqui hoje. O Christian está participando do projeto da inclusão, né, da Camp. Ele participa de várias atividades lá dentro e a gente tem notado uma grande melhora para o Cris, né? Ele tá interagindo mais, né? Tá brincando mais. Ele se desenvolveu bem mais do que antigamente, né? Ele não fazia praticamente nada. Agora ele está tendo um retorno bem melhor perante a sociedade, né? Tudo bem que o autista ele tem seus transtornos, né? Mas a gente agora está conseguindo contornar essa situação. Como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é feito pela pessoa que tem a experiência. Isso é muito importante. Se for o médico, seja psiquiatra, neuropsiquiatra, que tem experiência com o autismo, né? Se for com o psicólogo, com os outros terapeutas, que sejam então com pessoas, com o neuropsicólogo que tem experiência. Na verdade, o diagnóstico, para a gente compor um diagnóstico mais refinado, mais adequado, mais fino, é com uma equipe multidisciplinar. Então, com o neuropsicólogo e o psiquiatra ou o neuropediatra é fundamental. Bom, eu descobri essa disfunção quando o Nicolas tinha de 12 para 13 anos e não foi fácil não. Desde pequenininho nós fomos em vários médicos, levamos em vários psiquiatras, psicólogos. Então foi nessa fase que a gente descobriu, mas muito difícil, porque ninguém sabia o que era, nunca ninguém tinha ouvido falar. E foi através da Camp que a gente conseguiu o tratamento. Como é que é feito o tratamento para que o desenvolvimento aconteça, se não de uma forma absolutamente previsível, como é o caso das outras crianças, pelo menos uma melhoria em relação àquela criança? O autismo ele não tem cura, porque é uma condição do desenvolvimento da criança. Certo. Mas existem as intervenções educacionais, né, que são feitas oportunamente nesse desenvolvimento, né, que permitem que a criança consiga se desenvolver e atingir níveis, né, de qualidade de vida, de interação Perfeito. social muito adequados. Uhum. Tem níveis diferentes de autismo? Sim, isso é fundamental, professor. A criança, assim como qualquer outra condição, mas principalmente no autismo, nós chamamos isso, na verdade, essa condição, esse transtorno, como o espectro autista. Então, a gradação de comprometimento é muito variável, né? Uma criança muito comprometida, que não consegue desenvolver a linguagem, o mínimo comportamento social adequado para conseguir se adaptar, até uma criança que tem um desenvolvimento de linguagem muito adequado, com uma habilidade intelectual até acima da média, mas que a interação, a qualidade da interação dessa pessoa não é continente à adequação social. E me fala uma coisa, a criança autista, ela pode frequentar uma escola normal? Como é que um professor que talvez não esteja preparado, ele pode se capacitar para receber aquele aluno que é hiperativo, o aluno que é autista e integrá-lo na vivência da escola? Esse é um outro ponto importante, principalmente em relação à nossa sociedade e o que a gente busca, que é uma sociedade inclusiva, né? Então, assim, é a formação, é a capacitação de todas as pessoas que compartilham essa mesma sociedade de compreender e entender a diversidade humana. Certo. Né? Então, assim, a criança com autismo, a pessoa com autismo, deve estar na escola, né? Ela deve cumprir as etapas dela como qualquer outra criança. Óbvio que quando ele estiver em um determinado momento na pré-escola ou na escola, essa criança exige, por condições de si próprias, ela exige um projeto terapêutico, um projeto pedagógico individualizado. E os autistas, para eles, quais são as maiores dificuldades para eles e para as famílias? Eu acho que é exatamente a interação. A dificuldade que eles têm de compreender as regras e os códigos que a sociedade mantém. Certo. E ele sofre com isso? Ele sente o sofrimento? Como é que ele manifesta esse sofrimento?
tanto ele sofre quanto a família, porque a dificuldade é bilateral. A família também não consegue compreender o modo como ele consegue perceber o mundo, quais são os códigos que ele usa para interpretar esse mundo externo. Perfeito. Né? E a gente trabalha muito com a identificação e a capacitação da família e da criança em se encontrar esses códigos. Então, os processos de intervenção são exatamente para isso, para favorecer que tanto a criança quanto a família e o seu entorno de comunidade social consigam compreender e utilizar o recurso, o código que ele consegue ter acesso. Bom, Anelise, eu queria te agradecer, parabenizar pelo trabalho. Agora nós vamos falar sobre a ADACAMP, que é a entidade que promove o desenvolvimento dos autistas aqui em Campinas. Vocês vão ver que trabalho maravilhoso. Bom, pessoal, como nós falamos, nós estamos aqui na ADACAMP e vamos começar a falar sobre as funções dessa grande entidade. Para isso, nós estamos falando aqui com a doutora Sara Moraes, ela é psicóloga e vai orientar a gente sobre o trabalho que é aqui desenvolvido. Há quanto tempo existe a ADACAMP? A ADACAMP foi fundada em 1989 por um grupo de pais que, não encontrando um local adequado de atendimento para os seus filhos, se juntaram e fundaram a ADACAMP. É uma ONG que sobrevive de vários convênios estaduais e municipais. Uma família que tenha filhos autistas ou que queira ajudar alguém, pode encaminhar para cá? Tem um limite? Tem custo aqui? Como é que funciona? A ONG é gratuita, atualmente ela tem 147 pessoas em programas específicos e ela está aberta para atendimentos e avaliações. Aqui na ADACAMP eles têm uma equipe muito boa, são vários profissionais atuando e é uma equipe mesmo, psicólogo, pedagogo, terapeuta, ocupacional, tudo. Então uma coisa vai puxando a outra e ajuda muito, tanto na família quanto na vida escolar. E quais são os principais projetos aqui desenvolvidos? Porque muitas pessoas desconhecem o trabalho de entidades que apoiam o desenvolvimento dos autistas. A ADACAMP tem 3 grandes projetos: o da interação, o da inclusão e o do mercado de trabalho. O da interação são adolescentes adultos que permanecem aqui por 4 horas, ou no período da manhã ou da tarde. O da inclusão são crianças, adolescentes, que vêm aqui para atendimentos clínicos específicos e frequentam a escola regular. E o mercado de trabalho para os adolescentes adultos que chegaram na faixa etária e no momento de sua vida de estar incluso também no mercado de trabalho. As famílias, como é que elas são atendidas aqui? As famílias são acolhidas num primeiro momento pela assistente social, no momento nós temos 2, e que recebem as primeiras informações desse familiar e encaminham para as avaliações necessárias de toda a equipe, como a doutora Ana citou, uma equipe multidisciplinar. Como é que você pode classificar para nós os benefícios proporcionados pelo desenvolvimento dessas atividades? Entre uma criança que chegou aqui, começou a ser tratada, atendida, acolhida, e um jovem que já passou por aqui há alguns anos, quais os principais benefícios para essa pessoa? Nós observamos que ao longo do desenvolvimento a possibilidade das terapias, logo que descoberto o diagnóstico, beneficiam muito todo o desenvolvimento para chegar na vida adulta do jeito que a gente fala, pleno, um cidadão de direitos e de deveres. Com 5 anos de idade, trouxe ela para a ADACAMP, não ficamos em lista de espera, graças a Deus, e daí ela começou o tratamento aqui na ADACAMP. Os benefícios foram muito grandes. Hoje a Larissa, ela se troca sozinha, ela come sozinha, ela tem a vida dela quase normal. Que mensagem você poderia passar para as famílias que têm crianças autistas ou para aqueles que querem ajudar o financiamento, inclusive, da ADACAMP? Que mensagem você podia passar depois de tantos anos de convívio com esses problemas e essas atividades que vocês desenvolvem aqui na ADACAMP? Nós acreditamos que o desenvolvimento é possível para todos, Então hoje o autismo é mais divulgado, a gente ouve a história do familiar que ele observou uma diferença, então as pessoas estão podendo chegar mais cedo aos nossos atendimentos. E a gente aceita ajuda de todas as formas, de doações de gêneros alimentícios, de financeiros, então todas as colaborações são bem-vindas. Parabéns a vocês e aqueles que têm os filhos autistas, trabalham com esse problema ou tiveram o convívio com isso,
saibam que aqui na Dacamp vocês têm uma mão amiga esperando por vocês. Vamos para um rápido intervalo e logo em seguida voltamos com a exposição Impressionismo, Paris e a Modernidade. Você não pode perder, a gente já volta. Você está assistindo o programa Mais Cidadão,